Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje, nossa escola dominical, nós vamos fazer a transmissão através do nosso canal do Facebook. Mas antes de nós iniciarmos a nossa escola dominical, neste último domingo do mês de dezembro, vamos entrar na presença do Pai, vamos falar com Deus em oração para que tudo que seja dito aqui seja sempre para a honra e glória do nome. Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos como família, para juntos estudarmos e meditarmos na sua palavra, Pai. Nós te agradecemos por cada pessoa, por cada família representada através desta que acompanha esta live e pedimos para que o Senhor nos conduza, para que tudo que seja dito aqui venha sempre para a honra e glória do seu santo nome. Esteja com cada pessoa, com cada irmão que acompanha esta live. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós ao longo do mês de dezembro nós temos estudado a respeito do Deus Trino. Nós ao longo deste mês nós conversamos um pouco a respeito da Trindade. E começo esse nosso último domingo da nossa série de estudos com algumas observações importantes a respeito da visão doutrinária da Trindade. E para nós iniciarmos essa nossa escola dominical, algumas observações sobre os primeiros cristãos. Eles foram acusados de crer em três deuses, em três seres individuais: Pai, Filho e Espírito Santo, como se fosse uma espécie de um time que compõe o time divino. Isso era chamado, então, os primeiros cristãos foram chamados que eles cultuavam um Deus triteísta, três divindades, três deuses de forma individual. E para se defender desta acusação, os primeiros cristãos eles não concordavam com esta forma como eles eram chamados, e na defesa desta acusação, os cristãos do terceiro século, eles caíram em outro erro. Esse erro era chamado então de modalismo. Segundo essa visão modalista, criada pelo bispo Sabélio no terceiro século, o único Deus se manifesta de três modos. Ele dizia, essa visão doutrinária diz que o único Deus se manifestava de uma certa forma do Pai, depois do Filho e também do Espírito Santo. Mas talvez a nossa compreensão, para os irmãos que acompanham esta live, você esteja pensando, mas essa é a minha compreensão, é esta a forma que eu entendo a Trindade, o único Deus que se manifesta de três modos: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que há uma diferença da Trindade e do modalismo. A diferença da compreensão trinitária de Deus para a compreensão modalista, a compreensão cristã trinitária de Deus não afirma que Deus se apresenta num momento como Deus Pai, depois no Novo Testamento ele se manifesta como Deus Filho, e durante o Pentecostes então ele se manifesta como Deus Espírito. A compreensão trinitária consiste em que Deus se revela como um todo, simultaneamente. A compreensão trinitária, então, ela não consiste em que Deus se revela como um ou como outro. A fé cristã, ela afirma que o nosso Deus, que esse Deus é único e simultaneamente Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o mistério da Trindade, este é o mistério da fé trinitária. Nós podemos resumir isso que estamos tentando dizer e definir ao longo desta série de estudos, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós dizemos isso, é que Cristo é Deus
conosco. O Espírito Santo é Deus em nós, é Deus habitando em nós. E Deus Pai é sempre acima de nós, é o Deus que está acima de nós. Mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nesta compreensão do Deus Trino. E para que nós possamos aprofundar um pouco mais a respeito dessa unidade de Deus, mas dentro dessa diversidade da fé trinitária, eu convido os irmãos a abrir a nossa Bíblia. Nós, nesta manhã, vamos ler dois textos. O primeiro se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículos de 9 a 11. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Este texto ele vai descrever para nós a respeito do batismo de Jesus. A palavra de Deus, então, ela diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E o segundo texto para a nossa reflexão desta manhã encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículos de 18 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, os dois últimos versículos deste capítulo, ou melhor, os três últimos, de 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. No primeiro texto do Evangelho de Marcos, que nós lemos, nos relata a cena do batismo de Jesus, descrita pelo evangelista, do modo como o evangelista Marcos entende aquela cena. Temos o Espírito Santo que desce, que sobrevoa durante o batismo de Jesus. Nós temos o Pai, cuja a voz é ouvida do céu, e temos Jesus sendo batizado. Essa cena ela nos mostra, essa cena ela demonstra que temos simultaneamente, não como a doutrina modalista dizia que ora Deus é um, ora que Deus é outro. Nesta cena do batismo nós temos a Trindade simultaneamente nesta mesma cena: Pai, Filho e Espírito Santo, não sucessivamente, mas ao mesmo tempo. Portanto, quando nós dizemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós não podemos compreender que Deus age, ou Deus desempenha três papéis diferentes. É um só Deus, é um só em Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo simultaneamente. Mas você talvez esteja pensando desta manhã, mas Deus no Antigo Testamento, Ele se manifestou apenas como Deus Pai, Todo-Poderoso. Deus no Antigo Testamento revela-se apenas como o Deus soberano, como Deus Pai, o Deus sobre todas as coisas. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 3. Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Abra aí a sua Bíblia, que a palavra do Senhor nos diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz.
Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, o Deus Trino estava presente na criação. Portanto, a mensagem de Marcos, o texto do Evangelho de Marcos é muito claro. O Deus Trino, o mesmo Deus que criou o mundo, conforme está escrito no Gênesis, é o mesmo Deus que está recriando o mundo, está redimindo o mundo a partir de Jesus. Assim como o mundo foi criado pelo Deus Trino, a redenção, a reconciliação do mundo é um projeto do Deus Trino. O início do ministério de Jesus, através do batismo feito por João Batista, é o início da nova criação. É a redenção da criação. A cena do batismo, Jesus remete, na cena do batismo descrita por Marcos, Jesus remete à cena da criação. Nós podemos observar que no livro de Gênesis relata que o Espírito Santo pairava sobre as águas e o mundo então foi criado. Do mesmo modo, da mesma maneira, o mundo começou a ser redimido quando o Espírito Santo de Deus, em forma de pomba, sobrevoava, pairava durante o batismo de Jesus. A mesma cena descrita no capítulo 1 de Gênesis também é descrita no batismo de Jesus. O que Jesus experimentou no seu batismo, Ele quis que nós experimentássemos também durante o nosso batismo. É a cena da redenção, é o chamado para a redenção. Veja comigo o versículo de número 19 do texto de Mateus que nós lemos. Jesus diz: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos entender, e isso precisa estar enraizado em nosso coração e na nossa mente, que o batismo é mais do que um ritual religioso. O batismo é mais do que uma certa ação religiosa. O batismo é uma ação do próprio Deus para resgatar os seus filhos. O batismo é o princípio, é o início da nova vida. É Deus recriando a nossa vida segundo a vontade dEle. No batismo, ao sermos batizados, Deus está recriando a nossa vida a partir daquilo que Ele deseja para nós. O batismo não é uma marca. O batismo não é um símbolo que você está pertencendo a alguma denominação. O batismo é a marca que nós pertencemos a Deus, que nós estamos sendo inseridos ao Deus Trino. Por isso, somos batizados sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa a compreensão trinitária do batismo. E essa compreensão, ela muda. Quando nós entendemos que somos inseridos durante o nosso batismo, somos inseridos nessa dinâmica trinitária de Pai, Filho e Espírito Santo, quando nós compreendemos isso, muda completamente o rumo das nossas conversas e dos debates a respeito do batismo. Principalmente aqueles debates e conversas a respeito da forma como o batismo deve ser realizado. Se o batismo deve ser por imersão, ou se o batismo deve ser por aspersão, com muita água, com pouca água. Quando nós compreendemos que no batismo, Deus graciosamente e poderosamente está recriando a nossa vida, está recriando aquilo que Ele deseja para a nossa vida, toda forma de discussão, toda forma como o batismo deve ser realizado, isso torna-se insignificante. Quando compreendemos que durante o batismo nós somos unidos a Deus, somos unidos à Trindade, todas essas discussões tornam-se insignificantes. Todas as vezes que uma pessoa é batizada, os pastores pronunciam o nome da pessoa, seja ela criança, seja ela um adulto, mas toda vez que uma pessoa é batizada, os pastores pronunciam o nome da pessoa, seguido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, quando o pastor batiza uma pessoa, ela diz: Wagner, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O batismo é um relacionamento pessoal. Deus não trabalha com números. Deus não trabalha com o seu número do CPF ou o número do seu RG. Deus nos chama pelo nome. Deus é o Deus do relacionamento. Ele não nos trata como um número. Ele nos chama pelo nome. Foi assim com Moisés. Foi assim com Abraão. Portanto, no ato do batismo, ao pronunciar o nome daquele que é batizado, e em seguida o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que os pastores estão fazendo é unindo o nome daquele que é batizado à dinâmica do Deus Trino. Jesus, na sua oração sacerdotal, Jesus, na sua última oração, Jesus ora por nós. Jesus, na sua oração sacerdotal, pediu para que todos aqueles que ainda haveriam de crer nele, para que essas pessoas fossem alcançadas pelo poder. E ele expressou claramente essa união que há entre nós e o Deus Trino. Para nós observarmos o que Jesus disse, abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículos de 20 a 21. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículos 20 e 21. Jesus diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Pastor Tim Chester, que no seu livro Conhecendo o Deus Trino, livro que nós temos utilizado como base para essa nossa série de estudos, ele escreveu que quando somos batizados, nós somos levados para dentro da comunhão da Trindade. Nós somos inseridos na dinâmica trinitária. O batismo nos une também. Além de nos unir em comunhão com o Deus Trino, o batismo também nos une uns aos outros. O batismo nos coloca em um único corpo, que é a igreja, que é a igreja de Cristo. Somos batizados no corpo de Cristo. Por isso, nós estamos ligados de forma inseparável uns aos outros. Por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. Nós somos ligados de modo inseparável uns aos outros. Portanto, o que se espera de um cristão? O que se espera daquele que foi unido ao Deus Trino é amor e doação. E que essa pessoa que é batizada, ela reflita no seu agir, no seu falar, a essência que existe na Trindade, que é o amor e a doação. Para nós compreendermos essa dinâmica da Trindade, que é amor e doação, e que isso precisa refletir na nossa vida, eu convido os irmãos a abrir no Evangelho de João, capítulo de número 17, um pouco depois do texto que nós acabamos de ler, versículos de número 26. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 26. Diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Portanto, querido irmão, querida irmã que nos acompanha nesta live da Escola Dominical, quando nós somos batizados, estamos sendo batizados em nome daquele que é sobretudo amor, cuja a essência é o amor. O batismo é um derramamento do amor divino. O batismo é um derramamento do amor daquele que nos resgatou, daquele que nos redimiu, sobre a vida de todo aquele que é batizado. Por isso, aquele que é batizado também é chamado para derramar amor sobre a vida das outras pessoas, sobre a vida das pessoas que o rodeiam. Esse é o chamado do batismo, para que nós demonstremos, para que nós reflitamos aquele amor que chegou até a nós possamos refletir para as outras pessoas. Termino.
termina o nosso último domingo do ano de 2020. Um ano extremamente desafiador. Um ano em que a nossa fé foi provada de diversas maneiras. Um ano em que fomos desafiados a perseverar na nossa fé. Estávamos acostumados todo domingo pela manhã estarmos reunidos neste tempo, ouvir as nossas devocionais, meditar a respeito da nossa devocional, depois nos dividir em classe. O ano de 2020 diz que nos desafiou a estar unidos a Deus e uns aos outros, mesmo a distante, mesmo através da lente de uma câmera. O ano de 2020 foi um desafio para nós. E a palavra do Senhor diz então: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No século XI, foi fundada em Granada, na Espanha, uma ordem religiosa chamada Os Trinitários. Essa ordem tinha como missão a libertação dos escravos cristãos que eram capturados pelos muçulmanos. Mais tarde, anos depois, essa ordem também começa a defender os negros que eram escravizados da África e enviados para países para trabalhar como escravos. E o brasão, ao observarmos esta ordem, nós percebemos que o brasão desta ordem trinitária, Cristo é representado sentado no seu trono de glória, e na sua mão direita e na sua mão esquerda estão pessoas escravizadas cujos grilhões foram rompidos. Pessoas que antes eram escravizadas e que o que os prendia, Cristo os libertou, simbolizando todas as pessoas que foram libertadas. O ano de 2021 está batendo na porta, e é o dever de todo cristão, é dever de todos aqueles que receberam o amor de Deus na sua vida, proclamar, anunciar que Cristo age de modo libertador. É nosso dever e privilégio ser instrumentos nas mãos de Cristo para libertar todos aqueles que estão em condições de escravos, sejam do modo histórico, como nós observamos esta ordem trinitária, mas acima de tudo, é nosso dever, é dever e privilégio de todo cristão libertar aqueles que estão escravizados e cegos pelo pecado. Devemos fazer isso na certeza que Cristo está conosco, que Cristo está ao nosso lado e Ele sempre estará conosco até a consumação do século. E que Deus nos abençoe nessa nossa missão, que é o nosso dever, mas que acima de tudo é um privilégio sermos instrumentos na mão de Deus para libertar, em nome de Jesus, todos aqueles que estão escravizados pelo pecado, pela cegueira. Esse é o nosso dever e esse também é o nosso privilégio. Que o ano de 2021, como nós dissemos que está batendo a porta, seja um ano para que nós compreendamos que o nosso dever aqui na terra é sermos instrumentos da mão de Deus, sermos instrumentos da mão de Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para derramar amor sobre a vida de todas as pessoas. Irmãos, que Deus abençoe a vida de cada irmão que acompanha esta live. Nós somos gratos a Deus que mesmo um ano de desafios, nós continuamos juntos, unidos,
como família, como irmãos, através desta lente, através da vida de pessoas que se disponham para levar a mensagem de Deus, mesmo aqueles que, como neste domingo, talvez estejam com cãibra nos ombros, com cãibra nas mãos. E toda vez que nós temos a oportunidade de dizer, é um privilégio servir a Deus na Igreja Metodista em Lorena. É um privilégio servir a Deus rodeado por pessoas que não medem esforços. Isso não é para a glória deles, mas é só para que os irmãos saibam, para que os irmãos compreendam que isto é corpo, que isto é família. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Se não dá de um jeito, dá do outro, não é, Vaguinho? Se não dá de uma forma, dá da outra. Não importa. O importa é que sempre estamos juntos. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe a vida do Vaguinho. Em nome de Cristo Jesus. Amém.